Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos, clamando a Deus a graça do Espírito Santo sobre todo o nosso aprendizado e a nossa instrução. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Estamos agora naquele contexto o qual Moisés e os hebreus se sentem meio que encurralados. Para onde eles vão? O mar à sua frente e os seus perseguidores atrás. Estamos agora estudando juntos e aprendendo o capítulo 14 do livro do Êxodo. E para esta ocasião, eu gostaria de ser o mais textual possível sobre o que o historiador Flávio Joséfo ele escreve sobre este momento em que os israelitas eles vão atravessar o Mar Vermelho, um grande prodígio de Deus, né? E nós sabemos que na história bíblica isso é traduzido como uma grande libertação de Deus. Deus que liberta os seus eleitos de todos os males. Isso deve ser aprendido muito bem, especialmente nesta aula. A confiança em Deus deve estar acima de tudo. E quando aprendemos a confiar em Deus, não importa qual o tipo de mal, qual a sua extensão, qual o seu grau, de onde provém, não importa. Se você é daquelas pessoas que escolheram caminhar com Deus e se tornaram uma pessoa o mais fiel possível, como estamos vendo aqui na história de Moisés e do povo hebreu, você vai perceber que não existe mal nesta terra que Deus não possa combater por você. E como eu bem dizia, eu quero ser o mais textual possível, né, neste trecho, porque aqui existem alguns pormenores que Flávio Joséfo diz para nós que é interessantíssimo, tá? E vamos tentar, né, aprender juntos. Veja só, que preciosidade. Flávio Joséfo diz assim: depois de assim falar, Moisés conduziu os israelitas pelo mar à vista dos egípcios, que por estarem cansados da viagem, haviam adiado o combate para o dia seguinte. Quando chegou à beira do mar, tendo na mão a vara com a qual fizera tantos milagres, implorou o socorro de Deus e fez esta ardentíssima oração. Se você for ler somente na Sagrada Escritura, você não vai encontrar detalhes como este. Você encontra anotações de rodapé, que já vai nos ajudar muito, tá? Mas assim, pormenores de como Moisés agiu, as orações que ele fez, são bastante interessantes você consultar livros como este, por exemplo, de Flávio Joséfo, tá? Sobre a história
dos hebreus, né? Porque é interessante você notar que existiram assim vários detalhes, pormenores, os quais, se fizermos uma leitura superficial da Sagrada Escritura, nós não vamos perceber. Tá? Olha só, Flávio Joséfo enfatiza que Moisés fez uma oração ardentíssima, uma oração fervorosa. Moisés confia em Deus, sobretudo agora naquilo que ele está aprendendo a exercer como um talento que Deus deu a ele, uma vida de oração. Escute. Assim Moisés rezou: vós vedes, Senhor, que é humanamente impossível, quer pela força, quer pela astúcia, escapar de um perigo tão grande como este em que agora nos encontramos. Olha que coisa bonita, olha que prece valorosa. Moisés reconhecendo o tamanho do perigo, o tamanho do mal, e se coloca agora diante da proteção dos braços de Deus. Somente vós podereis salvar este povo que saiu do Egito apenas para vos obedecer. A nossa única esperança está em vosso auxílio. É fantástica a oração de Moisés. Olha, aqui vale a pena várias ressalvas. Moisés, na oração, recorda que o povo saiu do Egito somente por obediência a Deus e que agora eles serão libertos pela esperança que eles têm neste Deus que está à frente deles. Somente vós podeis ser o nosso refúgio em tão extrema conjuntura e podeis, se quiserdes, defender-nos contra o furor dos egípcios. É bonito esse trecho. Preste bem atenção. Além de tantas virtudes na vida de Moisés, nós vemos aqui aquilo que nós chamamos de humildade. Moisés, ele reconhece o poder do maligno, de quem está perseguindo eles. Ele reconhece a fúria do faraó. Mas Moisés também sabe o tamanho, se podemos medir, né? Porque o poder de Deus não tem tamanho, é infinito. O poder do maligno, ele é finito. Mesmo que seja muito grande, aos nossos olhos, ele tem uma finitude. Quando olhamos para Deus, o poder de Deus é inesgotável. Moisés, ele reconhece isso. Estamos diante de um grande mal e somente vós tem esse poder para derrotá-lo. Que confiança maravilhosa! E Moisés continua a oração: e podeis, se quiserdes, defender-nos contra o furor dos egípcios. Apressai-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, em estender o vosso braço em nosso favor, e erguei o ânimo e a esperança de vosso povo, que se encontra em desalento e desespero. Este mar e estes rochedos que nos cercam e se opõem à nossa passagem são obra das vossas mãos. Olha que coisa belíssima, né? É uma oração, né, que deveria ficar guardada para nós em todo o tempo. Moisés, em sua oração, recorda o poder criacional de Deus.
Moisés, ele reconhece que tudo que está nessa vida foi Deus que criou. O Senhor que fez tudo isso. Esse mar à nossa frente, essas rochas, essas pedras. Se o Senhor criou, basta o Senhor ordenar. Olha a confiança. Assim, todos os cristãos deveriam caminhar na presença de Deus, confiantes. E ainda Moisés diz, na humildade deles, ele diz: Senhor, apressai-vos em socorrer-nos, Porque Moisés está vendo a angústia do povo hebreu. Muitos estão ficando desesperados, com medo. Então, esse pedido de Moisés não se traduz em querer mandar em Deus. Mas Moisés está apresentando para Deus a angústia do povo. Ele está dizendo para o Senhor: olha, Senhor, o povo está desesperado. O povo está ficando com medo. Então ele pede: apressai-vos em socorrer. Isso é bonito de se enxergar, porque pode ser traduzida numa oração facilmente na vida de qualquer cristão. Se você percebe que o mal está querendo se aproximar da sua vida, da sua casa, se o mal está ficando maior do que você pensava, utilize orações na sua vida, como Moisés está ensinando. Humildemente, reconheça tudo e peça para Deus: Senhor, não tardeis em nos atender. Na oração que a igreja, eclesiasticamente ela realiza em todo o tempo, na vida diária, existe uma pequena introdução que vai mais ou menos nesse caminho. A introdução é da liturgia das horas que nós rezamos. Por vezes nos chama a atenção uma oração como esta, porque nós iniciamos a oração dizendo assim: vinde, ó Deus, em nosso auxílio. E aí nós completamos: socorrei-nos sem demora. E aí nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas é algo bem próximo do que Moisés pede: apressai-vos, Senhor, em socorrer-nos. E ele ainda continua, ele diz: apressai-vos, pois, Deus Todo-Poderoso, em estender o vosso braço em nosso favor, e erguei o ânimo e a esperança do vosso povo, que se encontra em todo desalento e desespero. E ele diz, este mar, esses rochedos que nos cercam, se opõem à nossa passagem, são obra de vossas mãos. Ordenai apenas, Senhor, e obedecerão a vossa ordem. E podeis até mesmo, se quiserdes, fazer-nos voar pelos ares. Olha a confiança de Moisés. Se o Senhor quiser, nós voamos aqui. É algo assim que, humanamente, como alguém vai dizer que isso pode? Alguém vai falar, que coisa absurda. Olha e olha. Humanamente você olha e diz, é absurdo. Mas hoje, na nossa atualidade cristã, conhecemos na tradição da igreja, reconhecido pela igreja, que muitos santos e santas, fiéis e tementes a Deus, sempre rezaram de maneira tão entusiasmada, de maneira tão profunda a Deus, seja a Santa Missa ou nas suas orações diárias, que muitos desses santos nós aprendemos e acreditamos, muitos desses santos levitavam. Então não devemos nos assustar com o pedido de Moisés, porque se Deus quiser,
agir de tal maneira para ajudar e salvar um povo. Se Deus quiser, assim Ele faz. E ali ele continua esse pedido belíssimo, né? E depois, né, Flávio Joséfo, né, ele tem aqui ainda uma página riquíssima de como vai se concluir, né, aquele momento. E a conclusão nós bem sabemos. Depois daquela oração de Moisés, Deus pede para que Moisés pegue o seu cajado e toque o mar. E naquele toque do mar, então os ventos separam as águas. No centro do mar fica terra enxuta. E fica como se fosse, né, dois grandes paredões, uma à direita, outra à esquerda, de água. No centro, né, vocês verão, talvez em alguma imagem, algum quadro, alguma figura ilustrativa, e vocês podem enxergar que no centro, terra seca. Passa Moisés, passa os hebreus e as águas estão represadas. Deus está segurando as águas. Os filhos de Deus passam. E quando eles atravessam o mar, já chegou na outra ponta, o faraó, seus carros, cavalos e cavaleiros. E eles veem a água represada e eles querem atravessar também, perseguindo os filhos de Israel. E é interessante aquele detalhe, porque quando eles seguem adiante, pensando que as águas vão ficar represadas também para eles passarem, né? São muito ousados, né? Se você observar bem, aliás, né? Infelizmente o mal, né? A figura do maligno, ele tem ousadia, ele tenta caminhar ali nas coisas de Deus também, né? Ele se infiltra nas coisas de Deus. E se nós permitirmos, isso acontece, infelizmente, né? A infiltração do maligno nas coisas de Deus. É ousado. Então, Deus, ele faz um prodígio a fim de proteger Moisés e os hebreus. E ali vem o faraó atrás, cavalos, soldados, cavaleiros, e fala: olha, vamos atravessar também, vamos utilizar disso daqui, né? Vamos utilizar desse caminho que Deus fez para os hebreus. Mas quando eles estão no meio, as águas voltam ao normal. O mar cobre todos eles. E a história bíblica diz que eles morreram afogados. E aí no capítulo 15, o que acontece? Acontece um grande cântico de vitória. Moisés e todos os filhos de Israel entoam um grande louvor a Deus. É o capítulo 15, chama-se Canto da Vitória. É um canto o qual eu mencionava na outra aula, que em todo ano, na missa de Páscoa, nós rezamos ele. Rezamos ou cantamos, de tão importante que se tornou como figura de libertação dos filhos em relação às algemas do maligno. Povo de Deus, ainda temos mais coisas para aprendermos juntos. Vamos agora caminhar um pouco adiante e nas próximas aulas veremos detalhes importantíssimos a respeito do caminho que Moisés está fazendo com os filhos de Israel. Veremos aqui alguns dados da nova aliança, o decálogo que será entregue a Moisés e assim sucessivamente. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.